No meio da escuridão, com o barco sendo açoitado por ondas furiosas, uma figura surge caminhando sobre as águas. Os discípulos, exaustos e apavorados, gritam, pensando ser um fantasma. Mas uma voz calma e poderosa corta o barulho da tempestade. Coragem, sou eu, não tenham medo. Era Jesus. E então, um simples pescador, impulsivo e apaixonado, faz o pedido mais ousado da história. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Por um breve e glorioso momento, ele fez o impossível. Mas o que o fez afundar? A resposta para essa pergunta é uma lição que ecoa através dos séculos. Uma lição sobre fé, dúvida e o poder de manter o foco em Jesus. Olá, hoje vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais dramáticas e inspiradoras do Novo Testamento. Registrada no Evangelho de Mateus capítulo 14, esta não é apenas uma história sobre um milagre. É um espelho para as nossas próprias vidas, nossas próprias tempestades e a nossa própria jornada de fé. Imagine a cena. Os discípulos estão sozinhos no mar da Galileia. Jesus os havia mandado seguir na frente, enquanto ele se retirava para orar nas montanhas. O que era para ser uma travessia tranquila, se transformou em um pesadelo. O vento era contrário, as ondas eram violentas, e o barco, aquele pequeno refúgio de madeira, parecia prestes a ser engolido pela fúria da natureza. Eles estavam no meio do mar, no meio da noite, cansados de remar contra a corrente. O medo e o desespero já deviam ter se instalado em seus corações. É exatamente neste momento de maior fraqueza que Jesus aparece. Mas ele não vem de uma forma comum. Ele vem caminhando sobre o próprio elemento que os aterrorizava, a água. A reação inicial dos discípulos é puro terror. Eles não reconhecem seu mestre. A situação era tão impossível, tão fora da realidade, que a única explicação que encontram é sobrenatural, mas de forma negativa. É um fantasma, gritaram. O medo pode nos cegar, nos fazer interpretar a presença de Deus como uma ameaça, mas Jesus, em sua infinita paciência, imediatamente os tranquiliza. Sua voz traz paz em meio ao caos. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Essas palavras mudam tudo. As palavras de Jesus para quem estava no barco. O terror se transforma em espanto, em admiração. E é nesse momento que a personalidade única de Pedro entra em ação. Pedro, sempre o primeiro a falar, o primeiro a agir, não se contenta em apenas observar o milagre. Ele quer participar dele. Ele lança o desafio. Senhor, se é realmente o Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pense na audácia desse pedido. Ninguém mais no barco ousou dizer tal coisa. Mas Pedro tinha uma fé impetuosa. Uma vontade de estar perto de Jesus que superava o senso comum, que superava o medo inicial. E qual é a resposta de Jesus? Simples, direta e poderosa. Vem, uma única palavra. Um convite para o impossível. Jesus não questiona Pedro, não o chama de louco. Ele honra a sua fé, mesmo que impulsiva, e abre a porta para um milagre extraordinário. E Pedro vai. Ele não hesita. Ele coloca um pé para fora do barco, depois o outro, e pisa na superfície agitada do mar. E por um momento, a física é suspensa. A fé de Pedro o sustenta. Ele está andando sobre as águas, indo em direção a Jesus. Consegue imaginar a sensação, o vento no rosto, o barulho das ondas, e ainda assim, seus pés firmes sobre o que deveria engoli-lo. Ele estava fazendo o que nenhum ser humano, antes ou depois, jamais fez. Ele estava vivendo o impossível porque seus olhos estavam fixos na única fonte de poder capaz de realizar tal feito: Jesus. Mas a história não termina aí. E é aqui que a lição se torna ainda mais profunda para nós. Enquanto caminhava, algo mudou. A Bíblia diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Ele desviou o olhar. Ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade. Ele se lembrou da força do vento. Viu o tamanho das ondas que se erguiam ao seu redor. E a lógica do mundo invadiu sua mente. A impossibilidade da situação gritou mais alto do que a palavra de Jesus. A dúvida entrou em seu coração. E no exato instante em que sua fé vacilou, no momento em que ele tirou os olhos do mestre e os focou no problema, a lei da gravidade voltou a funcionar com força total. Ele começou a afundar. A mesma água que o sustentava um segundo antes, agora ameaçava tragá-lo. Essa é uma imagem poderosa da nossa própria caminhada. Quantas vezes começamos um projeto, um ministério, uma nova fase da vida, com os olhos fixos em Deus, cheios de fé e coragem. Damos o primeiro passo para fora do nosso barco seguro. E por um tempo, tudo vai bem,
sentimos a mão de Deus nos sustentando. Mas então, as tempestades da vida vêm. As dificuldades financeiras, os problemas de saúde, as críticas, as decepções, o vento forte. E o que fazemos? Tiramos os olhos de Jesus e começamos a focar no tamanho das ondas. E é aí que começamos a afundar. No medo, na ansiedade, no desespero. Mas a história de Pedro também é uma história de redenção e graça. Afundando, em pânico, ele faz a única coisa que lhe restava, a oração mais curta e eficaz da Bíblia. Senhor, salva-me. Ele não tentou nadar, não tentou se agarrar a destroços. Em seu desespero, ele clamou pela única pessoa que poderia salvá-lo. E a resposta de Jesus é imediata. A Bíblia diz que, imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou. Não houve hesitação por parte de Jesus. A mão que convida é a mesma mão que salva. Mesmo na nossa falha, mesmo na nossa dúvida, o socorro de Cristo está a apenas um clamor de distância. Ao segurá-lo, Jesus faz uma pergunta gentil, mas penetrante. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Note que Jesus não o condena por ter medo ou por afundar. Ele pergunta sobre a raiz do problema. A dúvida que surgiu quando Pedro desviou o olhar. A lição não era sobre a capacidade de Pedro de andar sobre a água, mas sobre sua capacidade de confiar em Jesus em meio à tempestade. Quando eles sobem de volta ao barco, o vento se acalma, a tempestade cessa. E os outros discípulos, que testemunharam tudo, caem de joelhos e declaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O milagre de Pedro, com sua fé e sua falha, serviu para revelar a divindade de Cristo a todos. Então, qual é a lição para nós hoje? Este milagre nos ensina que a fé não nos isenta das tempestades. As tempestades virão. A diferença está em onde colocamos nosso foco. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele caminhou sobre seus problemas. Quando focou nos problemas, ele afundou neles. Qual é a sua tempestade hoje? É um desafio no trabalho? Uma crise familiar? Uma luta interna? O convite de Jesus para você é o mesmo que ele fez a Pedro. Vem, saia da sua zona de conforto, confie nele. E quando o vento soprar forte e você sentir que está afundando, não se desespere. Faça como Pedro. Clame: Senhor, salva-me! A mão de Jesus estará sempre estendida para te levantar. A chave é manter o foco nele, não nas ondas. A fé não elimina a tempestade, mas te capacita a caminhar sobre ela, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais mensagens como esta. Que você possa manter seus olhos em Jesus, não importa quão forte seja a tempestade.